Eu lembro que eu fui para uma penitenciária, não teve jeito, eu tive que ficar aquele tempo. E eu lembro que um dia, lá eu dobrei o joelho no chão, orei, e eu lembro que eu orei e disse assim: Jesus, hoje eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida, escreve meu nome no livro da vida, e nesse tempo aqui faça em mim o que o Senhor quer fazer, gere em mim o que o Senhor quer gerar. E aí eu lembro que tinha uma cela lá, que era a cela da igreja, tinha um violão. Tinha um violão. E aí eu pedia para os irmãos deixar eu usar o violão. E aí eu sentava assim, lá no pátio, e ficava cantando as músicas que eu sabia, que eram poucas, e eu ficava cantando. E Deus foi trabalhando em mim, sabe? Nesse tempo, Deus foi trabalhando em mim, eu fui vivendo coisas assim que eu nunca imaginei viver. E eu lembro que minha mãe, todo final de semana, minha mãe estava lá. Minha mãe nunca ficou sem me ver. Só que aconteceu um fato muito interessante, que minha mãe foi me ver a primeira vez. Tem um tempo que você fica... Que você não pode ver. Que você não pode ver a família, até os trâmites acontecer e tal. Eu lembro que minha mãe foi me ver depois de um tempo. Meses. Eu acho que depois de um mês ela foi me ver. E só que em um mês, quando você muda um ambiente, quando você sai daquilo que você está acostumado, eu fiquei magro, careca, cortei o cabelo, raspei o cabelo e coloquei o uniforme do presídio. Eu lembro que minha mãe chegou depois de um mês, estava muito magro, não conseguia me alimentar. Minha mãe chegou... Por causa que tinha restrição mesmo? Porque você já não tinha apetite? Eu estava muito mal com o que estava acontecendo. Sim. Então não tinha fome, eu não sentia fome. E eu lembro que minha mãe, ela foi me ver. E aí a minha mãe foi me ver e ela parou na minha frente. E ela olhou para mim e falou assim: moço, tudo bem? O nome do meu filho é Daniel. Eu vim visitar ele. Você pode chamar ele para mim? Falou, moço, ela não reconheceu. E aquilo me assustou, sabe? E aí eu olhei para ela sem entender e falei assim: mãe, sou eu? Ela falou assim: não, moço, você não tá entendendo. Meu filho tá aqui, o nome do meu filho é Daniel e tal. E eu vim visitar ele. E aí eu lembro que ela pegou a sacola assim na mão e falou assim: ó, eu trouxe uma sacola aqui de comida para ele e tal. Você pode chamar ele para mim? E aí eu olhei para ela assim, eu não tava entendendo o que estava acontecendo. E ela disse uma terceira vez: moço, você pode chamar meu filho para mim? Gente. É a primeira vez que eu tô vindo visitar ele. Eu lembro que eu corri e dei um abraço nela. E aí ela me abraçou, só que ela me reconheceu só pelo abraço. Olha. Ela me reconheceu, eu não sei qual foi a forma que fez ela me reconhecer. Mas aí ela olhou para mim. E aí ela falou assim para mim que ela tava brincando para descontrair. Mas ela não tava brincando. Ela não me reconheceu. Porque eu tava diferente. O filho dela não era mais o mesmo, sabe? Sim. E aquilo ficou na minha cabeça a visita inteira, sabe? O quão reconhecível eu estava. Irreconhecível eu estava. E eu entendi que quando a gente está longe de Jesus, a gente se torna pessoas irreconhecíveis. E aquele dia foi um dia muito difícil, porque a minha mãe não me reconheceu e já ela tinha que ir embora e eu ia ter que ficar. Então, ali foi uma experiência assim, muito difícil. Muita coisa aconteceu ali naquele abraço ao mesmo tempo. Sim. Ela não me reconheceu, depois ela tentou disfarçar, fingindo que era uma brincadeira, para se mostrar forte, para não me magoar. E foi muito difícil aquele momento. Você tinha com quem desabafar nesse período? Ou era você e Deus?
Ou você chegou a falar de Deus para outras pessoas? Alguém falou de Deus para você? Ou era algo muito íntimo, muito pessoal? A minha mãe, a gente estava sentado nesse dia. Ela falou para mim assim: Deus te trouxe aqui por um propósito. Então corre e descubra o teu propósito para Deus te tirar daqui. E aí eu fui descobrir qual era o propósito que Deus tinha comigo. E aí ela me mandou uma Bíblia na outra semana. E aí eu comecei a ler a Bíblia. E depois de uma semana eu estava ministrando no pátio. E aí a gente fazia um culto na hora na hora da visita. Tinha os pastores lá, né? Toda penitenciária tem o pastor? Toda penitenciária tem obrigada? culto. Tem como funciona ou não? Não, é assim, toda cadeia tem uma cela da igreja. Sim. E toda cela tem um pastor. Então, algum dia da semana ou 2 dias da semana tem o culto no pátio, onde quem quiser vai ou não. E muitos vão, sabe? Muitos vão pelo desejo de Jesus. Não é nem o desejo de sair dali, sabe? É de ter um conforto. É de ter um cuidado, um conforto de Jesus. E porque conforme o tempo vai passando e você sabe o que você vai viver, o quanto tempo você vai ficar ali, você não cria tanta expectativa de sair. Você vai se acostumando com aquilo. Com aquilo. Então você precisa viver aquilo. Então você tem que achar um jeito mais leve de viver aquilo. Eu acho que tem alguns até, não sei se eu estou falando errado, que acabam depois se sentindo até seguros de estar ali. Porque tem gente às vezes que não tem uma perspectiva, vou sair, minha família não vai me querer, eu não vou ter trabalho. Pelo menos aqui eu já fiz amigos, aqui eu estou num ambiente seguro. Acho que existe isso também. Eu já visitei penitenciária feminina anos atrás, até com uma igreja, indo com a igreja, e eu vi algumas falando sobre isso. Eu nem quero sair, para mim aqui já tá bom, eu já tô seguro aqui, sabe? Eu conheci um rapaz em 5 meses que eu tava lá, ele saiu, e 1 mês e meio depois ele voltou. E aí a gente perguntou, sem entender, ele falou assim: eu não tenho ninguém lá fora. Ele fez alguma coisa para voltar. Eu não tenho família. Aqui eu vivi a vida toda aqui. E aí ele voltou para lá. Acontece muito isso das pessoas, acharem refúgio em um lugar difícil. E você sabe que isso faz a gente repensar que muitas vezes nós, como seres humanos, nós estamos aprisionados às vezes em uma situação, em um pensamento ruim, acostumados com coisas que não são agradáveis, que nos aprisionam emocionalmente, espiritualmente, e pelo medo de fora dali nós não termos uma segurança, o medo de mudar, a gente não toma nenhuma atitude. A gente acaba caindo no conformismo, acaba acostumando, seja com um casamento onde a violência, o abuso, tá tudo errado, a traição, seja em situações realmente que nos aprisionam. E a gente fica naquilo, passa uma vida aprisionada, esquecendo que há liberdade e há vida quando nós temos a Cristo. Porque Ele nos dá uma vida nova, Ele transforma os nossos pensamentos, Ele transforma as nossas situações, as oportunidades, Ele abre portas. Então, eu quero falar para você que se nesse momento você se sente nesse lugar, aprisionado emocionalmente, aprisionado numa situação na sua casa, na sua família, em seus próprios pensamentos, se você se encontra assim, achando que você não tem saída, lembre-se que há vida fora daí. Há
novos pensamentos, sim. Há novas oportunidades, há novas portas, há novos relacionamentos. Há, sim, quando você busca em Cristo, quando você pede para que Ele te salve, para que Ele te transforme, para que Ele faça algo novo na sua vida. Então, não desista, não se acomode com o ruim, não se acomode com algo que está te fazendo mal, não se acomode em ter uma vida de depressão, de ansiedade à base de remédio, à base de drogas, de bebida. Não se acomode. A palavra de Deus é clara. Nós somos transformados através de Jesus, através do Espírito Santo, em novas criaturas, em qualquer idade, em qualquer momento, em qualquer situação. Clame que Ele te responderá. Peça que Ele te ajudará. Peça que Ele te fortalecerá. E eu falo isso não por ter encontrado a perfeição, não, porque Ele se aperfeiçoa na minha fraqueza, sim. Porque sem Ele eu sou fraca, sem Ele eu tenho as minhas dificuldades. Eu acordo de manhã pedindo por essa força todos os dias, pedindo para que Ele me mostre o caminho. E nós vamos precisar, nas coisas mais absurdas, nas prisões mais difíceis, como nos momentos mais simples, Ele tem a resposta, Ele tem o caminho, Ele tem a verdade, Ele tem a vida, sim. Então, não se esqueça, não se esqueça que Ele te quer, Ele quer te ajudar, senão você nem estaria mais aqui nessa vida. Você não está aí esquecido. Você pode ter se esquecido de você mesmo, esquecido de ser feliz, de se achar merecedor da alegria, de se achar merecedor de ter novos relacionamentos, de ser próspero. Mas o Senhor, não. Ele acredita que você sim é merecedor.